Pessoal, olha aqui que coisa foda esse Homem-Aranha. Ele vai começar a nos acompanhar aqui nos vídeos da Marvel, porque afinal de contas não era nem um pouco justo o Gabriel da Outra Terra ter uma super estátua do Batman e eu aqui ter só esse monitor. Agora as coisas estão mais equilibradas. Não é mesmo, Homem-Aranha? Mas vocês sabem o que também é foda? O 7º episódio da WandaVision, que é o que a gente vai super analisar no vídeo de hoje. E eu já adianto pra vocês, né, que nesse vídeo, né, vai ter spoilers, porque é um vídeo de análise. E aqui, Homem-Aranha, o que você achou a coisa mais foda no episódio? Eu também acho. A Agnes. A revelação da Agnes como vilã. Uau, 100% chocado, nunca desconfiei. Eu tinha total convicção que tudo que aconteceu ali no episódio 6 era um grande fingimento por parte da Agnes. Gente, tava na cara. Ela tava vestida de bruxa. Não dava pra ser mais metalinguístico que aquilo. E eu simplesmente amei o jeito que ela foi revelada. A Wanda, depois de ter uma espécie de confronto com a Monica Rambeau quando ela reentra no Rex, fica meio esgotada psicologicamente e a Agnes leva ela pra casa dela. E claro, tudo isso fazia parte do plano dela, mas quando a Wanda percebe que os filhos dela não estão ali, ela começa finalmente a desconfiar da Agnes. O que talvez tenha demorado um pouquinho demais para ela perceber. E nisso ela vai caminhando na casa até chegar no porão, onde ela vai caminhando e o episódio fica bem sinistro, porque do nada o porão se torna um calabouço, uma verdadeira dungeon dentro da casa dela. E eu achei isso muito legal. E daí a Agnes aparece e ela finalmente revela ser a Agatha. O que a gente tá falando desde o primeiro episódio, por causa do broche dela. Tava muito na cara que era ela, e eu achei muita audácia do seriado de tentar desmerecer essa teoria, dizendo que talvez ela não fosse ninguém. O que no final claramente foi só uma pegadinha para nos enganar. A questão agora é que o seriado tá com uma outra pegadinha. A pegadinha de que a Agatha fez tudo isso sozinha. E eu também não acredito nisso daí. Eu ainda acredito que o Mephisto ou o Pesadelo estão envolvidos em alguma parte da história. E assim, por que eu tô falando isso? Porque ali no final, quando a Agatha começa a cantar e ela fala Agatha all along, na versão em português, ela fala que foi ela sozinha que fez isso. E assim, eu acredito nela, eu acho que ela de fato fez essas coisas sozinhas, mas ela fez tudo isso por causa do Mephisto ou do Pesadelo. Eu realmente acredito que ela tenha essa entidade como seu deus, a sua fonte de energia, e ela tá fazendo tudo isso para poder libertar o Mephisto de algum tipo de prisão. E é exatamente por isso que ela precisa dos filhos da Wanda. Mais ou menos como aconteceu nas HQs, que o Mephisto acaba se alimentando dos filhos da Wanda. Mas também seria uma solução 100% mais Disney, porque daí já é um negócio mais family friendly. É uma bruxa querendo invocar o Mephisto ou o Pesadelo. Bem menos pesado do que seria aparecer o Mephisto mesmo. E ainda assim vai de acordo com várias teorias que a gente ainda tem. E por que eu tô falando isso? Porque na real existem dois personagens misteriosos. O primeiro é o tio Pietro. Ele tem 100% da consciência de quem que ele é, ou ele é apenas um fantoche que a Agatha tá controlando? Esse mistério ainda continua, muito por conta da cena pós-crédito que a gente teve com ele nesse episódio. Porque vocês viram a cena pós-crédito, né? Ele aparece e pega de surpresa a Monica Rambeau. E o outro grande personagem misterioso ainda é o Ralph. Ele ainda não apareceu, e eu simplesmente não acho que todas essas citações que eles fizeram foi de fato por nada. Claro, tem sempre a possibilidade de eles estarem falando tudo isso só para nos enganar, mas eu acho que nesse caso não, que elas realmente são muito ocultas. Aquele negócio da garrafa de vinho, o Pietro gritando na rua falando que tá passando, sabe? São muitos pequenos detalhes para realmente ignorar isso. E gente, o que falar da outra coisa que aconteceu de importante no episódio? A Monica Rambeau. Caraca, velho, foi muito foda. Ela atravessando o Rex ali, tendo todas as suas memórias, momento de verdadeira superação e de triunfo dela. E no final das contas, ela ganhou os poderes dela nesse momento. Eu realmente não esperava que eles fossem fazer isso nesse seriado. Olha, eu pensei que eles iriam concluir essa narrativa lá na história da Capitã Marvel 2. Mas não, eles realmente criaram todo esse arco para transformar a Monica Rambeau na Photon. E isso tá muito evidente, ficou muito claro quando ela atravessou o portal e estava com o olho azul, e ela via ali a energia das coisas.
ficou muito claro que ela virou a Photon. A questão maior agora é descobrir se ela realmente vai usar os seus poderes ao longo dos 2 últimos episódios. E assim, agora vamos falar um pouco das coisas que aconteceram na ordem cronológica do episódio. Esse episódio 7 está claramente inspirado no seriado Modern Family, o que de certa forma é uma quebra de regra do seriado, porque até então todas eram sitcoms, e tecnicamente Modern Family não é uma sitcom, é só um seriado de comédia. Mas a abertura desse episódio eu senti que foi uma certa referência ao The Office, e eu achei isso muito legal. E assim, esse episódio dá pra dividir em 2 momentos. O primeiro momento que vai total pra atriz, né, Elizabeth Olsen interpretando a Wanda. Em todo o seriado ela tá demais, mas nesse daqui ela tá muito legal. Ela começa a surtar de um jeito e a atriz manda muito bem no que ela tá fazendo. Ela faz caras e bocas, expressões, ela toma algumas atitudes que mostra totalmente que ela está desesperada. Ela já não sabe mais o que fazer. E a gente percebe muito isso por causa da quebra da 4ª parede desse episódio. Isso acontece o tempo todo com vários personagens e toda vez que eles fazem isso, funciona. Principalmente ali pro final do episódio, onde o Visão sai da entrevista, bate no microfone e a própria Wanda que estava sendo entrevistada pela Agatha. Cara, eu achei isso demais. Um easter egg que eu amei no episódio foram os controles de videogame. Ali teve uma hora que eles estavam jogando GameCube. Cara, eu achei demais e me identifiquei muito, porque eu joguei muito GameCube na minha adolescência. E bem, depois desse momento com a Wanda, a gente corta pro núcleo da SWORD. E a gente vê o Hayward reagindo, né, ao que a Wanda fez no último episódio. E ele fala algo muito interessante. Ele diz que vai lançar alguma coisa. Não fica claro exatamente o que é, mas eu acho que vai ser o tal do Projeto Catarata, que está relacionado com o Visão. O Projeto Catarata é um jeito de controlar o Visão e fazer dele a própria arma. Então é isso que a SWORD está fazendo, e fica muito claro qual que é o interesse deles dentro disso tudo. É o Visão e eles querem usar o Visão como uma arma. E assim, aproveitando que a gente está falando do Visão, eu achei o Visão sensacional nesse episódio. Porque ele tem a interação dele com a Darcy, e a Darcy fica falando as coisas que aconteceram no universo do MCU, e o Visão fica chocado com as coisas que ele descobre. Gente, pra mim o Visão se tornou o herói mais trágico do MCU. Ele mesmo fala que morreu, e morreu 2 vezes, na frente da Wanda ainda. E agora ele volta e não pode nem mais sair do domo. O cara realmente é um trágico herói. Talvez o maior de todos do MCU. E eu gostei que o WandaVision tá batendo bastante nessa tecla e fazendo a gente perceber isso. Porque até então, eu pelo menos nunca tinha valorizado tanto o Visão. E a partir de agora, vou começar a ver o Visão de um outro jeito. E bem, o Visão acorda dentro do circo e lá ele encontra com a Darcy. E eu jurava que esse negócio do circo ia ter uma participação muito maior no episódio. Talvez durar todo o episódio, mas ele acabou durando mais ou menos a metade dele. Não demora muito e o Visão faz a Darcy recuperar suas memórias e eles saem dali. Eles tentam chegar até a Wanda, mas por causa de um monte de coisa que está acontecendo na estrada, eles não conseguem avançar. E daí, nesse momento, o seriado meio que nos engana bastante. Ele nos faz pensar que é a Wanda que não quer que o Visão se aproxime. Mas pelo final do episódio, fica muito claro que era a Agatha controlando essas coisas para impedir que o Visão chegasse na Wanda. E bem, enquanto tudo isso está acontecendo, a Wanda, para não surtar de vez, deixa os filhos dela com a Agnes. O que eu acho que é uma super metáfora de ser mãe, e eles mandaram muito bem aqui. E nessa altura do episódio já estava muito na cara que a Agnes estava escondendo alguma coisa. Ela até deu uma indireta que já comeu uma criança. Se não estava claro para você ali, nesse momento deve ter ficado. E bem, cortamos de novo para Monica Rambeau e ela se encontra com uma major da SWORD, que ajuda a Monica a ter um equipamento para reentrar dentro do Rex. E esse daqui eu sei que foi um momento que decepcionou muita gente. Porque assim, ó, tinha altas teorias de quem que a Mônica poderia encontrar nesse episódio. Falaram do Reed Richards, da Sue Storm, de um monte de gente, e no final não foi nenhum deles. Eu, por mim, fiquei bem de boas, porque eu nunca de fato esperei que fosse ser alguém realmente importante nesse episódio. Eu acho que no próximo episódio, sim, a gente vai descobrir mais alguém importante aí no núcleo da SWORD. Mas pra mim tava bem na cara que não seria nesse episódio. E eu acho que a melhor coisa pra se fazer enquanto assiste WandaVision é não ir com muita expectativa dentro dos episódios.
Porque se você for esperar que vai aparecer um Quarteto Fantástico, um Homem-Aranha, um Doutor Estranho, eu acho que no final você pode acabar se decepcionando bastante. Porque a chance desses caras aparecerem é muito pequena. E tipo, claro, sempre tem a chance de aparecer. Mas eu acho que é uma chance pequena. Então, nesse momento, a gente tem o comercial do episódio. E esse comercial eu achei bem direto. Ele tá falando claramente da Wanda surtar e encarar de fato a verdade e as consequências para suas ações. Só que assim, ó, tem um negócio que é esse remédio, o Nexus. Porque dentro da Marvel existe um negócio chamado Nexus, que leva para outras dimensões, para outras terras. Então eu não sei se não foi uma referência de propósito para isso. Provavelmente foi. E nisso a gente corta para os filhos da Wanda com a Agnes. E o Wicano criança, né, sente que a Agnes tem alguma coisa de estranha. Porque ele não sente nada dela. E a Agnes percebe isso e faz alguma coisa com eles. O problema é que o seriado não mostra o que aconteceu com ele e corta pra parte da história da Monica Rambeau. Que é quando ela tenta atravessar o Rex, primeiro com um tanque, que não adianta nada, e depois com a roupa de astronauta. Confirmando, né, que aquele Funko Pop dela de astronauta era de fato real. E bem, ela atravessa numa cena muito bonita, muito bem feita, e quando chega em Westview, vai direto confrontar a Wanda. E rapaz, eu fiquei muito tenso nessa hora. Porque a Wanda, de novo, quando vê a Mônica, já fica surtada. E tipo, ela já tava surtando. Ficou muito perto dela ficar louca de vez. Foi tipo assim: o que você tá fazendo de novo na minha fanfic? Sai daqui, bitch! Sai daqui, bitch! Mas a Agnes percebe que a Monica Rambeau tá ali e que isso não faz parte do plano dela. E ela vai lá impedir qualquer coisa e tira a Wanda dali e leva ela pra casa dela. O que claramente tudo isso fazia parte do plano dela. E daí a gente vai pro ponto mais interessante do episódio, que é a Wanda dentro da casa da Agnes. A Wanda logo desconfia que os filhos dela não estão ali e começa a caminhar pela casa. Ela entra no porão e daí as coisas ficam muito bizarras. A casa literalmente se transforma numa espécie de calabouço e a Agnes se revela como a Agatha. E até canta uma musiquinha, né, dizendo que era ela, né, manipulando as coisas o tempo todo. Mas assim, ó, o que realmente foi muito foda é que esse episódio teve uma cena pós-crédito. E é o Pietro pegando a Monica Rambeau, né, e espiando. O que deixa o grande mistério, né, se ele tá do mal, se ele tá do bem, se ele realmente é quem ele diz que é, se ele é o Mephisto ou se ele tá sendo só controlado pela Agnes. Altos mistérios aí por causa desse final. Mas o tal do mistério continua sobre o ator especial que vai aparecer no final da temporada. Vai ser o Magneto? Vai ser o vilão Mephisto? Vai ser uma outra pessoa? O Doutor Estranho? Façam suas apostas, mas eu acho que vai ser um ator interpretando o Mephisto. E olha, se eu tivesse que apostar num nome de ator, eu ia de Ian McKellen, que é o nosso Magneto clássico da trilogia original dos X-Men. Eu aposto nele. É um nome muito ousado, difícil de acontecer, mas eu tenho o meu direito de sonhar, né? Né, Homem-Aranha? E assim, o hype pro próximo episódio tá lá nas alturas. O próximo episódio não vai ser de sitcom. Vai ser só um episódio normal, assim como foi aquele 4. E eu tô achando que nesse episódio eles vão focar bastante na Agatha. Contar da onde que ela veio, o que que ela quer, o que que ela tá fazendo, por que que ela tá ali. Eu acho que a gente vai descobrir tudo isso no episódio 8. E, portanto, deve ser o episódio mais importante até o momento da temporada. E se tem uma hora boa para mostrar o convidado especial do episódio, vai ser no final do 8. Enfim, gente, esse foi mais um grande episódio do WandaVision. E agora eu tô só pelo episódio 8 e o 9, que o negócio vai ser demais nesse final de temporada. Vamos que vamos! Vem, WandaVision! E essa foi a nossa análise do 7º episódio do WandaVision. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha. Inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Visão. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.